continuar Romanos, 1 Coríntios 3. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos que vamos de mais um devocional nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, Diane, bom dia, Solange, Jeane, Renato André. Vamos nos achegando aí nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Marquinhos, cara, bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, pastor Abel Luiz. Tamo junto. Saudade de ti, cara. Quanto tempo, Marquinhos? Tempão, né, jovem? Glória a Deus. Tiaguinho, meu filho, bom dia. Glória a Deus. Hoje mais um devocional nosso, 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa manhã? Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Sou casa, eu sou morada, sou santuário, onde habita o meu Deus. Sou casa, eu sou morada, sou tabernáculo, onde habita o meu Deus. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Você pode declarar na tua casa: Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu sou, você pode declarar: sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai, sou casa favorita do papai. Eu
Eu sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Sou casa. Sou casa favorita do papai. Faz essa declaração nessa manhã pra ele. Diga: eu sou casa, eu sou casa. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Você pode declarar mais alto? Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Oh, Deus bom! Aleluia! Glória a Deus, bom dia. Bom dia, bom dia. Iniciando mais um devocional. Mais uma manhã maravilhosa que Deus tem feito conosco, né? Em nós, através de nós. Glória a Deus. Eita, Deus bom! Vamos que vamos! Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Quem tá online aí vai dando... Dá um joinha aí quem tá online pra gente dar o bom dia agora. Quem tá online, dá o joinha pra gente desejar o bom dia pra você. Cadê o pastor Jesuel? Pastor Jesuel, dá um oi aí pra me te chamar, homem de Deus. Um pedaço de Jesus hoje pra nós. Jesuel. Pastorzão vai estar conosco hoje de manhã. Vamos que vamos. Essa manhã. Eita, Jesus. Muita unção. E aí? Tudo na paz? É muita unção. Ô, glória! Cara, saudade Tá bom, de tu, cara. Saudade de tu. Pois é, temos que... Eu tenho que ir para aí ou você vir para cá, né? Vamos fazer os dois, né? Vou fazer os dois, isso aí. Tu conheceu Fortaleza não, né? Não conheço Fortaleza, não conheço. Não Tem conhece uma Fortaleza. vontade. Cara, tu tem que vir aqui em Fortaleza, cara. O Júnior... Quem? O Júnior? João Júnior. Foi o Negão, Anderson Silva. Ele esteve comigo quarta-feira de novo, numa live à noite, né?
Legal. E ele teve aqui nas praias, cara. Quando a gente esteve em Recife junto, eu tive em Recife com ele. E eu disse pra ele Aham. que ele precisava conhecer Fortaleza, que ele disse pra mim que gostava muito de praia. Eu disse, cara, pois tu precisa conhecer Fortaleza, porque é um negócio assim absurdo. E ele não acreditou em mim. Quando ele veio aqui em Fortaleza, ele falando comigo esses dias, ele disse, pastorzão, que é isso? Que coisa linda, eu preciso ir de novo em Fortaleza, cara. Eu Fortaleza quero. é perfeito, cara. Da minha casa para uma das praias que ele mais gostou, que é a praia de Cumbuco, é 20 minutos de carro, 20 minutos. Fechou, Então, então. então você Fechou. estando aqui, você fica aqui conosco, ó. Fica aqui, eu tiro um morador da casa. Tu fica aqui com a gente, cara, e aí a gente vai pra praia quase todo dia. Mas o melhor de Legal. Fortaleza não é só as praias, não. O melhor de Fortaleza é uma igreja aqui que tem o nome Ministério Terra do Avivamento. É uma igreja que tem que conhecer, cara. Glória. Tem que vir, Essa é tem que coisa pisar nessa boa. terra. Essa é a noiva do papai. É a noiva do papai, é linda, viu? Tá ficando cada vez mais linda. Galerinha, pedi só para os irmãos aí que estão chegando fazer algumas coisinhas. A primeira, clica na setinha aqui embaixo, essa setinha que tem aqui embaixo, clica na setinha e marca todos os teus amigos, partilha, divulga, convida aí para estar conosco nesse devocional. Hoje está conosco o pastor Jesuel, né, lá de Curitiba, lá do Gelim é bom e deve estar maravilhoso o Gelim em Curitiba. Tá quantos graus aí, pastorzão? Hoje tá quente. Hoje a máxima aqui vai fazer 27, 26. Tá Hoje já quente tá mesmo, com né? sol, tá quente. Estamos precisando de chuva aqui. Tá quente, A filho. nossa a nossa região aqui está sofrendo muito com a estiagem, sabe? Então, vamos orar aí. O pessoal, não sei como é que Amém. tá, mas aqui desde novembro não chove. Aqui a gente tá precisando que pare de chover. Então, Aqui tá chovendo sabia demais, que cara. aqui hoje eu estava ouvindo no jornal, nós temos 30% de umidade na terra. Então, se chover uma chuvinha, ela já vai embora. Mas nós estamos tendo racionamento de águas. Então, tá bem. Hoje mesmo não tem água aqui na minha casa. Então, cada bairro está ficando um dia sem água. Uma ou duas vezes por semana sem água, né? Eita Então, Jesus, complicado. orar Pois para a gente vai orar hoje e a chuva que tá vindo para Fortaleza vai começar a ir para Curitiba. Em oh, nome de glória. Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Vai começar a chover em Curitiba e vai parar de chover aqui em Fortaleza. É, Amém? nós precisamos. Galerinha, vai abrindo aí 1 Coríntios capítulo 3, né, o nosso devocional de hoje. Eu tenho só alguns avisos, Jesuel, para me dizer aqui hoje de manhã, Fica à né? vontade, pastor. Primeiro aviso é a minha filha adotiva, Bruni Costa. Essa neguinha que tá publicando aí, que tá com uma roupa branca, vestido branco. Hoje é o aniversário dela, coraçãozinho, ó. Bruniele, Parabéns, viu? parabéns, coisa linda. Ó, e tá recebendo parabéns de Curitiba, o negócio tá bom hoje, viu? Parabéns, que Deus te honre, viu, nega ré? Você é linda. Deus abençoe sua família cada vez mais, em nome de Jesus. E o Francisco também, esse lindão aí de Jesus. Segundo aviso, queridão, nós foi doado para a igreja, um gás. E o irmão que ofertou para a igreja, ele pediu para que a gente fizesse uma rifa para abençoar na construção da igreja, né? Nós estamos em um processo de construção esses dias. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava conversando, a gente foi orar hoje na igreja de manhã. Eu, minha esposa, o meu filho e a minha filha adotiva. E nós fomos orar na igreja e uma das coisas lindas que Deus falou conosco enquanto muitas igrejas estão preocupadas, estão fechando, estão com medo, nós estamos construindo, né? Nós estamos na quarentena construindo. Então Deus tem aberto portas maravilhosas aqui para o nosso ministério e a gente está feliz com esse processo de construção. E nós fizemos uma rifa. A rifa, o ponto é R$ 5, o dia do sorteio é dia 14, né? São 14 dias, hoje é dia 1º, dia bem profético, iniciando um novo mês. Então tem 14 dias aí para correr essa rifa, né? O ponto é R$ 5, quem puder abençoar aí, fala aqui no privado do Instagram. Ou se quiser falar aqui durante o devocional, pastor, coloca 2 pontos. Nossa equipe aqui vai estar anotando, nosso suporte aqui vai estar anotando e vai entrar em contato com você para ver como é que faz a questão da doação e né? Não é só uma doação, você tanto ajuda a igreja, como você concorre a um gás. E é bênção demais, em nome de Jesus. Você quer falar alguma coisa, pastorzão? Você está em casa? E se eu ganhar esse gás, você manda para mim aqui ou não? Ah, eu mando.
Na hora. Aí é um motivo, é uma desculpa pra mim poder ir aí, né? É, A questão não é nem eu ir e deixar aí, a questão é mandar o rapaz do gás e deixar aí. a taxa vai ficar muito, muito cara. Dá certo, cara. Dá certo, viu? O que vale é a intenção, né? Tu já abençoa uma família daqui de Fortaleza. Se tu ganhar, tu abençoa a família de Fortaleza. Amém, Abençoa amém, essa amém. menina que tá aniversariando hoje, ó. Amém. Vou Fechou? Tu abençoar bota. ela. Tu coloca uns 30 pontos, se tu ganhar. Coisa linda. Não, depois você me passa a tua conta e a gente Amém. vai. Amém. Eu Tamo quero junto. contribuir com essa obra linda. Amém. Olha aí, Brunielli, ó. Se tu seguir. Pastor Jesuel ganhar, tu já ganha o gás, ó. Aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastorzão, 1 Coríntios, capítulo 3. Os capítulos que antecederam esses dias, o 1 e o 2, têm sido maravilhosos. Mas eu confesso que eu tenho um carinho por esse capítulo 3. Eu tenho um carinho por vários outros capítulos, né? Mas esse capítulo 3 aqui, cara, ele é muito lindo, ele é muito fantástico, né? Você É. quer ler? Você quer ler? O que é que eu leia? Eu posso ler? Posso ler. Hoje eu Lê tô aí. melhor aqui. Na outra semana eu tava com a Bíblia, assim, a gente não tava muito acostumado. Hoje eu coloquei aqui o computador na minha frente e eu Ah, fico à vontade já para tá com a ler. mensagem toda pronta aí, então, né? Oh, glória! Olha, Vamos lá, então. a irmã Brunielli botou assim, ó. Eu vou chorar, que Deus te use, pastor tem que ganhar agora. Amém. Essa Só ovelha me é uma dá graça. notícia. É uma das nossas primeiras ovelhas, pastorzão. Amor de pessoa, viu? Deus abençoe ela. Família Vai linda, ganhar. família linda. Olha aí, Brunielli, vai ganhar o gás. Glória a Deus. Você lê aí pra nós? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3 inteiro, né? Ele vai ter acho que 23, não, 23 versículos. Exato. Não é tremendo. Começa assim no: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. O 2: Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pude suportá-lo, porque ainda não pode suportá-lo. Nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais, mas andais segundo os homens. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, Amém. lavouras de Deus, edifício de Deus e sois vós. Segundo a graça que Deus foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edificam sobre ele. Porém, cada um seja como edifica. Feno e palha, manifesta também e se tornará de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o seu próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como
que haverá o fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura, a loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria angústia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós, Aleluia. Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. É uma passagem muito linda, esse né? capítulo todo ele é muito fantástico, cara. Estava relendo ele, né? Porque eu já li algumas vezes e eu estava relendo. E eu estava assim pensando, Carlos, esse momento que Paulo está vivendo aqui, ele se depara com algumas coisas nessa igreja de Corinto, né? Ali nos 2 primeiros ele começa a falar um pouco sobre o dom, sobre alguma coisa, mas aqui ele começa a tocar na igreja, na noiva, né? E ele começa a falar sobre algumas coisas que eu acho tremendo, né? Primeiro, ele começa a falar sobre uma imaturidade da igreja, ou seja, uma falta de crescimento espiritual, né? Forte demais, então, forte demais. Nesses primeiros capítulos aqui, eu fiquei só pensando, né? Por que ele fala sobre o leite, né? Sobre o alimento mais sólido, né? E por que ele fala que algumas pessoas não podem suportar esse alimento, né? Que é um alimento mais forte, né? Sim. Eu me pensando, me vi ruminando essa palavra de que às vezes a gente tem aquele primeiro impacto com o Senhor, que a gente fala que é o primeiro amor, né? Que eu acho que nunca devia existir o primeiro e o segundo, mas isso é uma realidade. Talvez não seja um esfriamento, mas ou seja, né? Mas eu vejo que a gente vai na nossa vida cristã, a gente vai evoluindo e as evoluções nos deixa às vezes mais confortável no Senhor, ou confortável nas coisas do Senhor, né? E pensando nesses versículos no começo, eu vejo que ali os irmãos conheceram a salvação, conheceram a Cristo, mas eles pararam no tempo. Mas, por final, ele vai falar um pouco mais sobre o ensino, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Mas nessa parte, eu fiquei pensando que como que foi o coração de Paulo chegar e receber a igreja dessa maneira. Eu não sei quanto tempo ele voltou para Coríntios, né? Mas ele chegou lá e viu que a igreja estava nanica, né? Não tinha crescido. Não houve evolução, né? Então, é forte, né? E exatamente, a igreja estagnou. E qual que é o nosso perigo com isso, Carlos? Qual que é o perigo nosso como igreja em analisar esses versículos, esse capítulo, e não prestar atenção e não se corrigir? É que a gente acaba se acostumando. Eu acho que foi a história da minha vida, foi assim. Quando eu conheci a Cristo, eu tinha 16 anos. Foi um fogo. Eu ia na igreja, não que isso quer dizer, para um novo convertido, ir na igreja é uma coisa Sim. muito importante, né? Mas eu ia na escola bíblica,
no culto de jovens, eu ia no culto de oração à tarde, que só tinha mulher, eu ia lá porque eu queria receber de Deus. Quarta-feira à tarde eu ia nos dois cultos, que a igreja tinha dois cultos, eu ia nos dois cultos, eu ia para a igreja de bicicleta. Então, assim, é uma Aleluia. coisa que era um fogo. Eu consegui influenciar vários amigos meus que estavam perto de mim. Por quê? Porque eu queria, e nesse processo todo eu aprendi demais. E a minha vida começou a mudar. As pessoas viram a mudança ali, né? Mas você vai indo, um certo ponto, passa 2, 3 anos, você começa a entrar numa zona de conforto, e aí você começa a deixar de ter uma vida mais forte de devocional, você deixa de ter uma vida de oração, você já começa a confiar mais no teu conhecimento do que naquilo que Deus pode te dar. Então, Sim. nesses 3 versículos primeiros aqui, isso me chamou muita atenção, porque a gente pode cair nesse erro de não sei se aí eles usam esse termo, Ele fala, sim. Qual o termo? minguar. Minguar. Min- Usamos, já- sim. Minguar é como se alguma coisa tivesse retrocedendo. Retroceder. É. É, muitas vezes, o que a gente vê é pessoas, e até algum momento em nossa vida, em alguma área da nossa vida, a gente às vezes acaba voltando É e forte. deixando de prosseguir, acaba voltando atrás do tudo aquilo que você lutou. E a vida cristã, ela é assim. Se você parar de orar, se você parar de fazer devocional, se você parar de praticar atos de justiça, de, de, de misericórdia com os irmãos, com a igreja, você acaba entrando naquilo que é o carnal, né? Que ele fala, né? Sim, Uma sim. E aí você dá lado para aquilo que ele está falando aqui. Ciúmes, contenda, né? Coisas que são segundo o homem, né? Então isso não é difícil você ver na igreja, né? Eu não sei aí, mas aqui em É, Curitiba não é difícil. o que é interessante aqui, pastorzão, o que é interessante aqui é que assim, ó, quando a gente vê o contexto, né? Avalia todo o contexto. Primeiro eu quero dar um abraço aqui nos meus amigos que estão entrando aqui. Orleans está aqui conosco, a Bispa Janaína, a Bispa lá do Rio de Janeiro, está conosco aqui, nos abençoando, né? Várias pessoas preciosas, a Carol, que é uma amiga minha de infância, minha irmã, cara, minha irmã, irmãzona, tá com várias pedras na minha cabeça, ela tá aqui, mas eu descontei também, né? A gente brigava demais. É interessante a gente lembrar dos capítulos anteriores para a gente dar abranger mais por que ele está falando isso. No primeiro capítulo, quando ele vai falar sobre essa igreja, a igreja de Corinto, ele fala que eles eram um povo santo. Uhum. Ele fala no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que era um povo enriquecido na palavra. De Era um todo o povo conhecimento. santo, era um povo enriquecido em conhecimento, enriquecido em palavra. Mas quando ele entra no capítulo 3, que é alguns versículos depois, ele já fala de algo que ele está batendo lá desde o capítulo 1. Que é o quê? As discussões, contendas e dissensões. Então ele faz uma avaliação, cara, isso aqui é muito massa. Ele faz uma avaliação e chama a igreja de bebê, de criança. Porque é uma igreja que tem maturidade para santidade, é uma igreja que tem maturidade para conhecer palavra, que até conhece palavra, mas é uma igreja, olha como é forte, é uma igreja invejosa, é uma igreja cheia de contenda, é uma igreja cheia de divisões. E quando ele inicia dizendo, eu não pude falar com vocês como espirituais, ele chama a igreja de carnal, meu irmão. Mas como meninos, crianças. A minha versão diz bebê. Com o leite eu vos criei. O que é o leite? O leite é o primeiro alimento de uma criança, de um bebê. E o mais forte não é nem quando ele diz que com o leite eu criei, porque com o leite nós criamos os nossos filhos. Isso é completamente normal. O mais forte é quando ele continua dizendo, eu não criei vocês com carne, porque não podia. Vocês não iam aguentar. Aí ele bota uma vírgula e diz,
e ainda hoje vocês não vão suportar carne, vocês não aguentam. Ou seja, é um alimento, o alimento que eles tinham era um alimento de leite, né? Ele faz esse paralelo de criança, de bebê. Vocês se alimentavam de leite. E hoje vocês ainda só podem se alimentar de leite porque vocês não aguentam carne, buchada, sarrabui. Vocês não aguentam. Puxado de bode. Buchada de bode, minha cunhadinha entrando aqui. Raquel, lá de São Paulo. Glória a Deus, te amo. Beijo. Né? Então é uma geração, é uma igreja que por mais que conheça a palavra, por mais que tenha algum tipo de entendimento sobre a palavra e tente buscar a santidade, é uma igreja menina. É uma igreja que se irrita com qualquer coisa. É uma igreja que é essa igreja que ele está falando. Uma igreja invejosa. A inveja, ela mata, ela nos leva a olhar para os outros e querer sempre o que o outro tem. A inveja é algo doentio dentro da igreja. Inveja, contenda, que a contenda é o velho disse-me-disse, né? É as velhas picuinhas dentro da igreja. E as divisões, as dissensões. Então, quando uma igreja ela é marcada por inveja, por contenda, por dissensões, por mais que conheça a palavra, é uma igreja menina. É uma igreja infantil. É uma igreja que não cresceu em maturidade. E aí a minha preocupação aqui não é mais nem com a igreja de Corinto. Porque já passou, cara. A minha preocupação aqui é com as nossas igrejas. Porque contenda nós enxergamos, inveja nós enxergamos, dissensões nós enxergamos. Então, são complexos que a igreja está vivendo aqui. O Pedro até botou a síndrome de anorexia, né? Uhum. É um complexo que as igrejas elas estão vivendo de imaturidade, macho. É muita imaturidade, é muita gente. Quando ele chama, olha, não sois porventuras carnais quando vocês andam segundo os homens. Né? Então é uma igreja ainda que até tem lido a palavra. É uma igreja, mas isso é muito forte. Lucas 2:52, né? Crescia Jesus em conhecimento, graça e estatura. Né? Então fala 3 bases de um crescimento de Cristo. Né? Conhecimento, né? Graça e estatura. Então a gente não precisa, né? Tem muita gente habitolada acreditando que o nosso crescimento ele tem que ser só um crescimento bíblico, só Bíblia. Nós temos que engolir só a Bíblia, porque, né? E não é só assim. Nós temos uma vida secular que nós trazemos para o cristianismo também. Amém? Seja lá o que a gente faça, seja para Cristo, para glorificar o nome dele. Mas a gente precisa entender que a gente precisa crescer em conhecimento, mas em maturidade, cara. A igreja precisa ser madura. Eu acredito que Deus ainda não deu muitas coisas à nossa igreja. A nossa igreja, que eu digo, não a terra do avivamento, eu falo a nossa igreja do Brasil, nossa igreja brasileira. Deus ainda não liberou muitas coisas para a nossa igreja porque nós não temos a capacidade de segurar isso em nossas mãos. Porque somos meninos. Deus ainda não nos deu um carro para nós andarmos mais rápido e mais veloz, ou um avião para a gente voar, porque a gente não sabe pilotar, cara. E essa é a preocupação que eu tenho dos dias de hoje. Pessoas que estão presas em suas casas, mas que não entenderam o princípio. Né? Eu falei sobre a Páscoa, quando Deus fala para Moisés para levar o povo para dentro das suas casas. E Deus dá algumas ordens. Olha, come o cordeiro, mas come cada parte do cordeiro. Coloca sandália ou sapato nos pés. Por quê? Porque não era um tempo de descansar. Não era um tempo para dormir. Era um tempo para se preparar. Por que Deus mandou o povo para dentro de casa? Lá em Êxodo. Porque logo depois da morte dos primogênitos, Deus ia fazer com que Faraó liberasse o povo para que o povo saísse em rumo a Canaã. E o povo de hoje parece que não está entendendo. O que está acontecendo hoje, de Deus nos mandar para dentro das nossas casas, é porque Deus está nos preparando para sair do exílio, sair dessa prisão, conquistar o nosso Brasil, conquistar os nossos bairros, romper com vidas. Mas o povo entrou dentro das casas para descansar. Esqueceram que tem que partilhar o cordeiro, que tem que colocar as sandálias. Esse é um tempo que Deus tem que nos trazer para dentro de nossas casas para nos preparar, tratar nosso caráter, tratar a nossa maturidade, para podermos ter capacidade de dirigir aquilo que Deus vai nos dar. E esse é o meu medo. Deus quer dar um avivamento. Deus quer trazer um grande avivamento, grandes conversões de vidas. Mas a minha pergunta, nós pastores estamos prontos?
O nosso Brasil está pronto para isso? Será que nós estamos prontos para isso? Porque o discurso que eu vejo, cara, pelo amor de Deus. Às vezes até eu não posso falar na live aqui algumas coisas, porque eu não posso, né? Mas às vezes é um discurso vergonhoso dos nossos queridos pastores, às vezes são discursos vergonhosos, né? A grande preocupação está em quê? Está onde? Onde está o nosso coração? Então que Deus traga, pelo amor de Deus, traz maturidade para nós, para mim. Eu preciso de maturidade. Traz maturidade para o nosso Brasil, para o nosso Ceará, para Curitiba, para que Amém. possamos vivenciar o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Porque assim, a gente está falando de igreja, né? Mas tem uma coisa interessante na questão de maturidade também da igreja. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm uma esperança, e a esperança é a igreja. Por mais que algumas pessoas critiquem a igreja, critiquem a forma, enfim, mas a esperança delas ainda está na igreja. E quando a gente vê que, não que a igreja seja perfeita, que os irmãos têm que ser perfeitos, não, mas quando alguém desliza, cai, pratica o ciúme, a contenda, e as pessoas de fora, é um outro ponto também, né? Veem isso é trágico, porque a esperança dessas pessoas está em nós. E se a gente não tem essa maturidade de que as Meu pessoas... Deus, me ajuda. Aí Segura, tá uma Jesus. pessoa que eu posso confiar. Mas quando eles olham para a igreja, tá certo que a igreja é um hospital, Sim. mas as pessoas estão olhando. E mesmo por causa da nossa maturidade, a gente não pode admitir e deixar de orar e ensinar a igreja a maturidade espiritual, porque a igreja precisa crescer, né? Nós Precisa precisamos crescer. demais. A Bispa Janaína colocou aqui, ó. Acaba que as bênçãos nas mãos de quem é menino se torna maldição. Uma bênção na mão de quem é menino se torna maldição, cara. Meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Me segura pra mim não falar besteira. Eu tô me controlando, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala aí, não deixa eu falar, não. Não, É porque a gente precisa, Jesuel, dessa maturidade, cara. A gente precisa ser maduro, porque senão a gente não vai vivenciar. Como é que nós estamos clamando por um odre, por um vinho novo, se o odre não é novo? Jesus fala sobre isso, como é que eu vou derramar odre, ou como é que eu vou derramar vinho novo em odre velho? Vai se romper, vai perder tudo. Cara, Deus está derramando vinho novo em pessoas, mas as pessoas não têm segurado essa unção, esse vinho. Tem perdido, tem barganhado com qualquer coisa. A geração que nós vivemos hoje é uma geração que recebe muito de Deus, mas não usufrui, porque perde. Recebe no domingo e perde na segunda. No caminho é como se no caminho de casa da igreja para casa já perdesse tudo que recebeu. É o raso, né? É o viver no raso. Então, eu vivo no raso. Eu te alimento só daquilo. E como Deus é grande, como as coisas, como a vida com Deus é tão rica, tão grande, né? Não deixa de ter lutas, não deixa de ter as arduras da vida, mas ela é muito mais do que aquilo que... Se nós chegamos a uma maturidade hoje de crescimento em Deus, com certeza tem algo mais. A intimidade com Deus, a vida com Deus, ela é infinita, né? Então, Aleluia. eu não tenho como, eu tô no topo, eu já não consigo chegar mais. Sempre vai ter mais, né? Sempre vai ter algo a mais, sempre vai ter um crescimento a mais, sempre, todos os dias a gente pode crescer, né? E é tremendo mesmo. E ele continua, né? Falando aqui. Quando ele pega do versículo 4 até o versículo 9. Lê aí, deixa eu ler do 4 até o 9, pra gente destrechar essa parte aqui. Pode ser? 4. Pode ser. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo?
senão ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor nos deu, deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Aleluia. Quer começar ou posso falar sobre esse texto? É interessante, né, que aí começa a falar um pouco mais da imaturidade da igreja, Exato. né? Infantilidade. Quando a gente percebe aqui, né, que ele tem que explicar que Paulo é uma coisa, Apolo é outra coisa, mas que todos nós servimos a um só, né? É a Cristo, é Ele que é o foco. E por essa falta de intimidade, essa falta de intimidade com Deus e maturidade, nós vamos para o mais fácil. Quer ver? Ei, Jesuel, só um instante aqui, por favor. Uhum. Duas coisas interessantes que postaram aqui, que eu achei massa. A primeira, minha esposa, Renata André, postou assim: como os filhos têm se acostumado com as migalhas, e Deus tem um banquete para nos dar. Né? Muito forte isso. A gente tem se acostumado com leite, e Deus tem um jantar para nós. Né? Aí, outro comentário aqui da Bispa Janaína, que ela colocou assim: mas eu creio que ainda tem muitos homens e mulheres de Deus que mantêm a essência. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque são duas vias, né? Enquanto tem uma via de gente imatura, tem uma via de pessoas que estão crescendo, estão rompendo, né? É o que Deus fala para Elias. Ainda existem os profetas, né? Que não se prostraram. Sim, não é 100% da igreja, né? Com certeza, Lógico. Não é 100% Sim. da igreja. Glória a Deus que não. Tem muita gente madura, né? E é engraçado, a questão do leite. Você sabia que o leite não é um alimento essencial para nós depois de passar a fase da infância? O leite não serve para nada. Lógico. Leite perde a utilidade, né? Exatamente. O leite, se você vê na questão nutricional, ele não serve para muita coisa depois de você atingir uma certa idade da tua vida. O leite é para quando a gente é criança, né? Então, é claro que a gente toma o Nescau com leite, mas ele não é essencial, porque já passou essa fase, né? Então, é bem isso, né? Que quando a gente quer continuar com a mamadeira ainda, mamando, meu filho acorda todo dia de manhã e desce a escada e fala: pai, faz mamar para mim. Ele precisa daquele leite. Eu dou o leite para ele, mas vai chegar um dia que ele vai parar de tomar a mamadeira. Sim. Então, tem que parar, né? Vamos voltar aqui que nós estamos ficando só nos 3 versículos. Deixa eu só te dizer aqui, nesse do 4 até o 10 que eu li, né? Que eu achei muito forte, quando o apóstolo Paulo ele fala dessas picuinhas: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Na verdade, Paulo foi o primeiro a chegar, né, em Corinto. Então, Paulo ele lançou as primeiras bases. E aí depois vem Apolo, né, com o processo de discipulado, né, de crescimento. E Paulo ele ensina duas coisas aqui, duas coisas interessantes. Na verdade, ele ensina várias coisas, mas eu queria falar de duas ou de três. A primeira é que ele ensina para a igreja, né, quando ele fala: olha, eu sou de Paulo, sou de Apolo, porventura não sou os carnais. Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, né? Então ele mostra para a igreja que tanto ele quanto Apolo são ministros de Deus. São ministros de Deus. Tanto ele quanto Apolo estão fazendo o papel deles, né? E uma das coisas mais fortes aqui é que ele diz assim: ó, o que planta, lá no versículo 8, o que planta e o que rega são um. E lá no 10 ele fala: porque nós somos cooperadores, né? Então, o que planta e o que rega são um. Então, ele está quebrando aqui também, o apóstolo Paulo está quebrando aqui também, a questão de competitividade entre os pastores, entre os líderes. Nós precisamos entender que cada um tem o seu papel, né? Eu estava com uma ovelha minha esses dias e ela disse: pastor, fulano de tal, chegou um rapaz lá de moto, e o rapaz saiu e a ovelha disse assim: foi ontem. Ela disse para mim assim: foi o meu primeiro discipulador. E eu disse: por que tu não disse quando ele estava aqui para me falar com ele, dar um abraço? Né? Porque eu vou ter ciúme, por quê? Eu tenho que glorificar a Deus porque alguém plantou. Hoje eu estou regando.
E Deus está dando crescimento. Então nós precisamos entender, a igreja, primeiro a igreja precisa entender, de que nós como pastores, eu falo todos os pastores, é lógico que Deus instituiu um pastor para a sua igreja, para o seu ministério, pastores para o seu ministério. São homens de Deus que estão lá, são os anjos da igreja que nós temos que dar o devido respeito, a devida honra. Amém. Glória a Deus por isso. Mas existem pastores no mundo inteiro que nós temos que respeitar. E a segunda coisa que nós precisamos entender, que nós como líderes precisamos entender, é o nosso papel. Nós temos que ser um. O que planta e o que rega tem que ser um. Ninguém é mais importante do que o outro. Nós não somos mais importantes. Eu não sou melhor do que os outros pastores. Quando uma ovelha minha chega para dizer assim, pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero mudar de igreja, eu quero ir para a igreja tal. E eu digo assim, ó, deixa eu aconselhar. Vai para a igreja de fulano de tal, porque se eu fosse me converter, eu ia para a igreja dele. Porque o cara prega demais, o cara canta demais. É um ministro, é usado por Deus, família linda. Então a gente precisa entender que existem pessoas melhores do que nós, mais capacitadas do que nós. E isso não é motivo de ciúmes. Isso é motivo de aliança. O que planta e o que rega se tornam um. É esse princípio que Deus ensina. Então, que Deus quebre no coração dos pastores, dos líderes, esse espírito de competitividade. A ovelha é minha, a ovelha é minha. Cara, a ovelha não é a ovelha é de Jesus. A ovelha é do nosso grande pastor. Esse tem que ser o nosso grande objetivo. Fale aí, por favor, senão eu vou... E essa questão é muito forte, porque a gente tenta lutar tanto pela união, né? Não sei como que é em Fortaleza, mas em Curitiba a gente trabalha muito com os pastores aqui para que as igrejas sejam irmãs uma das outras, porque a gente está no mesmo serviço, é a mesma batalha. Uma igreja é mais forte na libertação, outra igreja é mais forte em família, outra igreja é mais forte com jovens. E o que nós temos que fazer? É aceitar aceitar e unir as forças, né? Pedir ajuda. Se eu tenho uma igreja que é mais forte em família, eu vou pedir ajuda. Sim. Se é superior, não interessa se é superior. Por que eu estou fazendo uma live com outro pastor hoje, pastorzão? É porque eu não tenho capacidade de pegar um capítulo desse e destrinchar? Não. É porque eu entendo que Deus entregou coisas preciosas para vocês. E que para mim vai ser uma riqueza em receber. Imagine para a igreja. Sim, é isso aí. E quando a gente começa a ter maturidade, você pode ver que quando a gente é novo, eu não sei quanto tempo você já está no ministério, mas você teve na minha ordenação, né? Tive na tua consagração. Isso. Então, hoje... foi lindo, viu, amigo? Foi lindo, viu? Foi tremendo. Hoje eu acho que vai fazer já uns 8 anos, mais ou menos. Então, muita coisa que no primeiro ano eu tinha, não, é isso, é aquilo. Hoje já se mudou muita coisa, porque a maturidade nos faz crescer e deixar de ser menino. E uma de tantas as coisas é saber que nós somos uma igreja. É uma igreja só tem uma placa diferente. Uma igreja é preta, com bastante luz, outra igreja é mais tradicional, outra... Eu tenho que aceitar isso, né? Eu tenho que aceitar e dentro disso eu tenho que viver com os irmãos. E aí é o que ele fala, né? Então, eu como pastor, eu como líder, se eu entender isso e ensinar isso, com certeza a igreja vai viver isso. Mas enquanto eu estiver lutando com outro irmão, com a outra igreja, eu vou estar dando o maior exemplo e mostrando que não sou maduro, né? Sim. Então, mas é uma realidade. Sim. E todos devemos, nós somos um corpo. Cada parte do corpo tem a sua finalidade e a sua importância, né? Então, se a gente não juntar as forças e o corpo entrar em ação, vai ser uma igreja com sem braço, sem perna, né? Então... Uma igreja com pendência, uma igreja deficiente. A verdade é que nós temos sido uma igreja deficiente, né? Porque nós não temos a capacidade de olhar para o outro e dizer assim, poxa, o trabalho dele é melhor nessa área. Por que não pedir ajuda?
né? O Sim. nosso orgulho nos impede de receber mais de Deus. Esse orgulho é a imaturidade, né? Ele nos impede de receber coisas de mais qualidades que nós podemos ter na nossa igreja, no nosso ministério, sem medo de perder ovelha, irmão. Né? Que a gente pare de brigar por ovelha. Que a gente lute, assim, contra o leão, contra o urso e contra o gigante. Mas não contra os nossos pastores, contra os nossos líderes. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Me segura, me Fala, segura. fala conosco. Lê o 16 e o 17, pra gente tentar concluir aqui, porque já faltam 8 minutos. 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Né? Então, somos o templo do Espírito, né? Nós somos Sim. o santuário de Deus, né? E aí eu fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando em algumas picuinhas. Eu já passei por alguma situação assim de eu ver irmãos, sinceramente, eu já vi irmãos um agredindo o outro, Meu assim, Deus, meu Deus, irmãos, um agredindo o outro, meu sabe? Deus, Por falta de perdão, por ciúmes. E aí meu eu fico Deus. imaginando esse versículo que nós somos santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Eu fico imaginando como que o Espírito está diante de uma situação dessa, em que Meu Deus. sabemos que Hum, Deus é amor, né? Então, o meu coração ele tem que ser treinado a perdoar, tem que ser treinado, ele precisa ser treinado, ele não nasce assim, mas entra muito o que ele vai começar a falar daqui em diante, que vai falar um pouco sobre ensino, né? Ele vai falar nos sim. versículos 18 sobre, eu sei que você vai falar um pouco ali, mas depois a gente entra nisso aí. É, É, para tu pular para os outros versículos aí. Quando ele fala, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Isso é um privilégio fantástico, é uma responsabilidade, né? A bispa está falando aqui, é uma responsabilidade e um privilégio ser templo do Espírito Santo. É interessante a gente lembrar que a primeira ideia de edificar uma casa para Deus veio do próprio Deus. Quando ele chega para Moisés e diz assim, edifica o tabernáculo, né? Que é conhecido como tabernáculo de Moisés, né? Então a primeira ideia de edificação de casa, de um lugar para Deus habitar, para Deus vir, foi através de Moisés. Eu chego para Moisés e diz, edifica o tabernáculo de Moisés, você vai construir de acordo com os meus ornamentos, né? De acordo com as minhas ordens, né? Ordenanças. E aí vem o tabernáculo de Moisés. A segunda ideia de templo, de casa, de tabernáculo, ela vem em Davi, que já é um coração inspirado em Deus, onde Davi faz o conhecido tabernáculo de Davi, onde tem as 24 horas constante de adoração, que são os levitas que se levantam de hora em hora, de turno em turno, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, né, que o apóstolo Paulo ele é inspirado pelo Espírito de Deus, ao ponto de que ele revela que nós somos a terceira tentativa de templo, que é o que nós chamamos dessa nova aliança. Ou seja, abriu um novo tesouro para nós, descortinou a nova ideia. Deus, lá em Êxodo, ele começa a ideia de construir um tabernáculo, né? Ele usa Moisés para construir o tabernáculo de Moisés. Mais para frente, né? 1 Crônicas, capítulo 22, Davi se levanta para construir o tabernáculo de Davi. E agora o apóstolo Paulo ele faz essa revelação linda, né? Que a primeira Moisés, segunda Davi, a terceira tentativa, Deus faz de nós esse tabernáculo. Então Deus não habita mais em um tabernáculo, mas em outro tabernáculo, mas Deus decidiu habitar em nós como tabernáculos vivos, como templos vivos do Espírito Santo. Isso é uma grande responsabilidade, porque era no tabernáculo que se manifestava a presença de Deus. Era no tabernáculo que se tinham os sacrifícios. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Né? Cada um de nós está fazendo esse sacrifício agora. Nós nos tornamos o templo. Nós nos tornamos o tabernáculo de Deus aqui na terra, né?
Então é importante frisar isso aí, que a primeira tentativa veio em Moisés, a segunda em Davi, e a terceira é a nova aliança que Deus decidiu habitar dentro de nós, em nome de Jesus. E que a gente não seja reprovado com isso. Não podemos. Deu uma travada aí no teu vídeo. É uma coisa interessante, que ele vai começar a falar sobre sabedoria, né? Sim. Então, a questão da sabedoria. E eu gosto muito da parte de ensino, e uma coisa que eu vejo que pode fazer com que todas essas coisas que Paulo está falando aqui, chamando a atenção da igreja, que isso seja, de certa forma, que haja um remédio para isso, né? Porque ela precisa ter um remédio para isso, né? E que é a questão, quando eu penso em ensino, eu penso em discipulado, né? Ensino, discipulado, eles caminham junto. Então, qual que é o nosso papel, meu, teu, a igreja, para fazer com que essa imaturidade possa se transformar em maturidade, né? É o ensino, né? É o discipulado. Quando nós discipulamos, você falou em discipulado, né? Que tinha uma discípula sua aí. Quando nós falamos em discipulado, é realmente tirar essas arestas e olhar assim e falar, olha, ó, né? Foi o ano passado um discípulo, ele foi lá e fez uma tatuagem e ele veio todo, né? Todo assim para me falar sobre a tatuagem. E eu tenho os meus conceitos, mas já estava feito, né? Eu só olhei assim, ficou bonita? Porque se não ficou bonita, você vai conviver com ela pro resto da vida. Toda. Se ficou bonita, pelo menos, ele entendeu o que eu falei com ele. Então, se ficou bonita pelo menos, agora não tem o que fazer. Mas, entendeu? Não também que eu esteja falando que tatuagem não... Eu não faria no meu corpo, entendeu? Eu não faria. Mas é o discipulado, e de forma de amor. Imagina se eu chegasse para ele e descesse a lenha. Sim. Dentro daquilo que eu penso. Sim. O que tornaria esse cara? Ele ia ficar a vida toda se martirizando, né? Então, eu acho importante isso. Quando nós lemos isso aqui, a nossa responsabilidade como discipuladores, como pastores, de ensinar a igreja a sair desse nível de imaturidade e ir para um outro nível que é a maturidade. Glória e a gente só alcança, as pessoas só alcançam como Jesus fez com os discípulos, sentando junto, ensinando, mostrando o caminho. Amém. E é por aí, né? Discipulado é olho no olho, né? Discipulado é olho no olho, não tem como fugir disso, né? Tá bem baixinho aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem baixo. Melhorou agora? Eu não sei se é o meu aparelho aqui. Discipulado é olho no olho, né? Discipulado é tete a tete, né? Vida na vida. Vida na vida. Nós temos 1 minuto e meio para terminar. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso. É o grande ensinamento que eu tive de tudo isso, dessa passagem desse devocional hoje com os irmãos, com você, meu querido pastor, é que realmente nós precisamos crescer, não parar. A nossa vida cristã tem que crescer, cada dia melhorar. Nós não podemos estagnar, nós precisamos melhorar. Aleluia! As pessoas precisam olhar para nós daqui 6 meses e ver alguma coisa diferente. Um Amém. mês, alguma coisa diferente. Né? Eu quero encerrar com o último versículo, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Então ele quebra toda a discussão que teve desde o início, desde o capítulo 1. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Pedro, né? E ele encerra dizendo assim: vós sois de Cristo. Vocês são de Cristo. E vocês não são propriedade de ninguém, só de Jesus. Né? Eu digo isso para as nossas ovelhas hoje. Deus nos colocou para cuidar, mas vocês não são minhas, vocês são dele. Vocês são dele, vocês são de Jesus, as ovelhas são de Cristo. Nós, pastores, estamos cuidando do rebanho, alimentando o rebanho, mas o dono desse rebanho não somos nós.
o dono é ele. Nós somos administradores, o dono é ele. Amém? Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Então entende isso na tua mente, entende isso no teu coração, né? Obrigado, pastor Jesuel. Beijo no coração, beijo para todos que tiveram